Olá, meus amores, meu nome é Nailda e esse é o nosso canal SOS Proná. O vídeo de hoje nós vamos dar dicas e vamos comentar a respeito da dislexia. O que é a dislexia? E aí nós vamos, no meu caso, eu vou dar um exemplo para vocês, como eu já tinha comentado no vídeo anterior, que é o que eu vivo. Pois a minha filha tem 24 anos, ela tem dislexia e como eu já tinha falado, nem sempre os transtornos eles estão sozinhos. Então ela tem dislexia e deficiência intelectual, que é o que chamamos de déficit de atenção. Venha comigo e vamos conferir. A dislexia, ela não é uma doença, ela é um transtorno e esse transtorno ele acaba afetando uma determinada parte, cerebral, e com isso a criança ela começa a ter muitas dificuldades na linguagem e através dessa linguagem aí afeta a escrita e nessa escrita também a soletração. Então assim, ela acaba tendo quadros, né? E ela é demonstrada desde os primeiros momentos. Então, assim, desde a primeira infância, a criança ela já mostra alguns sintomas. Só que muitas vezes nós não conseguimos identificar. E só vem realmente apresentar para que, no caso, o professor ou a mãe, a família em si, venha entender que tem esse transtorno na alfabetização, que é quando ela realmente começa com muita dificuldade na leitura, na escrita e na soletração. Uma outra causa também é quando na alfabetização a criança ela está fazendo aquelas combinações de rimas. E aí, nisso, acaba afetando bastante, porque a criança que tem dislexia, ela não consegue fazer rimas, ela tem muita dificuldade de compreender, por exemplo, uma leitura de um texto, né, no qual o professor lê o texto e ela faz a compreensão dele, então ela tem essa certa dificuldade. Esse transtorno, ele não tem cura, mas o tratamento, ele ajuda bastante. Então, assim, é identificado, né, nos primeiros anos na alfabetização, realmente o tratamento ele funciona, mesmo quando ele é tardio. Então, no exemplo que eu vou dar para vocês, né, que eu vou dar dicas de como tudo isso funcionou, foi descoberto muito tarde. Então, assim, ela já tinha cerca de 12 para 13 anos, quando realmente eu comecei a buscar e identificar que ela não fazia a leitura e a escrita dela realmente estava muito defasada. Mas mesmo assim, a partir do tratamento, hoje nós temos uma melhora significativa. Então, assim, não tem cura, mas a nossa dica é o tratamento, porque com ele, a criança, o adolescente, ele vai conseguir ter uma vida mais tranquila. Que são os primeiros a identificar o sintoma da dislexia, né, desse transtorno. Então, assim, na primeira infância, ou seja, nos anos iniciais, a criança, ela tem muita dificuldade no falar. Então, ela demora para falar, ela demora para construir, quando ela está começando a falar, ela demora para construir frases, ela demora para ter uma conexão realmente direta. Então, assim, quando eu falo conexão, é assim, eu pergunto e a criança ela responde exatamente o que eu perguntei. Então, muitas vezes essa criança ela não responde o que você perguntou, ela responde qualquer outra coisa e no nosso olhar tá correto, porque ela respondeu. Não, então nós temos que observar, porque muitas vezes ela responde, mas não exatamente aquilo que você perguntou. Quando ela vai passando, que é dos 4 aos 6 anos, ela tem muita dificuldade com rima. Muitas vezes a criança ela também tem dificuldade no equilíbrio, ela tem dificuldade de interação, né, de se sociabilizar com outras crianças, então tudo isso tem que ser bem observado. E aí nos 6 anos para frente, aí é quando vem todos os sintomas, porque é quando ela entra na pré-alfabetização, na alfabetização
E aí tudo isso começa. Então, assim, ela é dispersa demais, então ela não tem concentração, a dispersão é muito grande, ela tem muita dificuldade de copiar da lousa, e quando ela copia faltando palavras, ou ela copia dentro da palavra faltando letras, ou ela copia a mesma palavra várias vezes, então assim, quando ela, né, está copiando e ela levanta e volta, ela vai na mesma linha que ela já copiou, só que ela não identifica tudo isso no caderno. Ela também tem muita dificuldade de vocabulário, então assim, o vocabulário dela é curto, então ela engole letras, né, como eu já até falei em um vídeo anterior que a gente tem a dislalia, que também engole letras, né? E a dislexia, ela também faz essa questão. Então, a criança, ela tem muita dificuldade de falar as palavras que tenham L e R. Então, assim, quais profissionais que eu posso estar buscando quando eu percebo que, né, o meu filho, filha, ela tem essas características, ela tem esses sintomas. Então, vamos lá, dica dos sintomas. No primeiro momento, a fala. É uma fala pobre, é uma fala que não existe em muitos momentos, né? A questão da socialização, a questão da escrita, da leitura, da separação de sílabas, da questão de rimas. Quando eu percebo que essa criança, né, que o meu filho no caso, por que eu tô colocando sempre o meu filho? Porque quem tem que identificar os sintomas é os pais. E no segundo momento a escola. Eu não posso só jogar a culpa no professor. Ah, mas a minha filha, ela passou pelo primeiro, segundo, terceiro ano e nenhuma professora percebeu. Não, porque quem tem que perceber essa questão somos nós. Nós que somos pais, nós temos que estar muito atento à questão do desenvolvimento do filho. Isso é muito importante. Nós não podemos jogar essa responsabilidade para a escola, mas a escola sim pode ajudar. O educador, ele pode e deve ajudar a família a fazer todo o tratamento. Então, vamos lá, voltando para a dica. Eu vou perceber que, né, essa criança, ela tem alguns sintomas que são esses: dispensão, a pobreza da fala, a leitura escrita, né, o jogo de rimas, o socializar. E aí, tem uma outra questão também que é muito forte, que é quando eu converso com ela e ela tá sempre com uma conversa que não, sabe aquela história de, nossa, não tem nada a ver? Eu estou falando uma coisa e ela tá falando uma outra completamente diferente. Ou todos os assuntos ela interage ao mesmo tempo. Então, temos que tomar bastante cuidado e atenção. Percebeu qual que é um desses sintomas? Eu tenho que juntar, tá, gente? Vamos lembrar bem isso. Um sintoma já é dislexia? 2? Não. Então, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, de 5 a 6 ou mais, né, desses sintomas, para que eu chegue até o especialista. Aí nós vamos lá dar as dicas de quais especialistas que eu tenho que procurar quando eu percebo que o meu filho, ou no meu caso, a minha filha, tá com esses sintomas. Dica dos profissionais que eu posso procurar para esse tratamento, né? E para essa ajuda. O pediatra, o neuropediatra, a fono, a psicopedagogo e a pedagoga. Isso mesmo, a pedagoga, a professora dessa criança vai te dar toda a ajuda possível. Por quê? Muitos dos exercícios, eles vão ser feitos em casa e na escola. Então, a partir do momento que você tem, né, um laudo, que você tem, que o neuropediatra, ou até mesmo o neurologista, ele vai te comunicar a respeito do, né, do que o seu filho, sua filha tem, você tem que levar tudo isso para a escola. Porque desde cedo, se foi detectado e desde cedo, o tratamento ele ajuda bastante. Lembrando, não tem cura. É um distúrbio, não tem cura, mas o tratamento ele contribui bastante para que no futuro essa criança tenha uma vida mais tranquila, né? Então, assim, esses são os profissionais, e em cima de tudo isso vão ter os exercícios, vão ter várias tarefas que vão simplificar a vida dele e da família junto com a escola para que realmente o tratamento tenha sucesso. Tá bom? É uma outra questão que eu vou falar,
no próximo vídeo é de como foi a minha experiência nessa questão da dislexia junto com o déficit de atenção, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe o próximo vídeo. Um grande beijo do SOS Proná.